Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Analisando o trato de Deus para com o mau rei Manassés. O Manassés é mencionado na Bíblia com algumas cores típicas, ou seja, detalhes que precisam ser analisados e a gente vai aprender muito. Para começar, ele foi o rei que mais tempo reinou em todo o Israel, em toda a história bíblica do povo de Israel, foi o rei que teve um reinado mais longo. Ele reinou em Judá, era filho do Ezequias, aquele excelente rei que, no entanto, no final da vida, fraquejou. E quando Deus queria levá-lo, ele diz, não, Senhor, dá mais um tempinho aí e tal, e implorou tanto que Deus deu mais 15 anos. Nesses 15 anos ele teve o Manassés, que começou a reinar com 12 anos de idade, e reinou 55 anos, foi o reinado mais longo, apesar de ele ter sido um rei mau. E vamos procurar entender isto. Quando Deus fala sobre ele no livro de Jeremias, no capítulo 15, o Senhor determinando que o mal era inevitável, disse, meu servo Jeremias, ainda que estivessem aqui Moisés e Samuel diante de mim para interceder por este povo, nem assim eu inclinaria para ele o meu coração. E quando perguntarem, você vai dizer a verdade, eu os punirei com 4 sortes de castigo nesse meu povo. Será que isso é o que vai acontecer com o povo de Deus no Brasil também? Pense. O Senhor diz, eu vou designar uma parte para a morte, outra parte para a espada, outra parte para a fome e outra parte para o cativeiro, porque os punirei com essas 4 sortes de castigo. A espada, as aves do céu, as feras do campo vão devorar os cadáveres deles. Eu os entregarei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Isto por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto ele fez em Jerusalém. O Jeremias já estava profetizando na época do Josias, neto do Manassés, mas Deus disse que a partir do Manassés o mal era inevitável e Deus não voltaria atrás. Quem conhece o coração de Deus sabe que se houvesse um intercessor quebrantado diante de Deus, o Senhor acabaria por atender, mas não havia. Em Jeremias 5:1, o próprio Deus desafia, daí volta agora à rua de Jerusalém, procurai se há uma pessoa que pratique a justiça ou que esteja em oração na brecha dessa cidade perante mim e eu perdoarei. Se houver uma pessoa só, eu perdoarei. Não havia nenhuma pessoa justa nem em oração. Por isso Deus determinou que o mal já estava determinado. Mas parece que a gota d'água, a decisão de Deus aconteceu com Manassés, que foi mau, péssimo aos olhos de Deus. Ele entornou o caldo. Foi por causa do Manassés que o mal se tornou inevitável e veio com mortes. A maior parte do povo de Judá morreu, veio com inimigos e pestes, doenças e fome, sede, e por fim, os poucos que sobraram foram levados para o cativeiro. Quando nós vamos ao relato de Crônicas, porque também tem um relato paralelo nos livros de Reis, mas eu quero focalizar o Crônicas, que é uma visão mais sacerdotal, visão assim como que religiosa da história. O Manassés fez com que o povo de Judá pecasse a mais não poder.
O Manassés fez errar todo Judá e Jerusalém de uma maneira que fizeram pior do que todas as nações à sua volta. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém eles não deram ouvidos às palavras do Senhor. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais mataram muitos e prenderam o Manassés e o levaram cativo para a Babilônia. O Manassés foi levado preso para a Babilônia. Interessante, a Babilônia já existia desde os tempos de Abraão e antes disso ela já existia, mas estava sob o poder dos reis da Assíria e a Assíria dominava a cidade de Babilônia e o rei da Assíria levou o Manassés para a Babilônia, a cidade de Babilônia, como preso. Interessante isto, o Manassés foi levado preso e... Bom, então, acabou tudo, já teria se cumprido a palavra de Deus? Não era tempo ainda. Preste bem atenção no que vai acontecer. Lá na prisão, o Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Senhor. Fez oração a Deus e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e um milagre aconteceu. O que nunca se imaginava que pudesse acontecer. Deus tocou o coração do rei da Assíria e ele fez o Manassés voltar a Jerusalém para continuar reinando. Imagine, algo desse tipo que a gente tem dificuldade de conceber na mente. O Manassés já estava preso, a Judá inteira já estava dominada e agora o rei da Assíria devolve o Manassés, porque o Manassés orou a Deus. Será que uma pessoa má pode orar a Deus? Aqui está um exemplo tremendo de como Deus ouve até os que são maus. Deus é misericordioso, impressionante. O rei Manassés é tido na história, a Bíblia não diz isso, mas dá sinais de que isso realmente aconteceu. O rei Manassés foi aquele que mandou serrar o Isaías pelo meio. O profeta Isaías morreu serrado pelo meio, segundo a história. Ele começou a reinar no ano da morte do rei Uzias, reinou durante ele profetizou, Isaías profetizou durante o reinado de Jotão, o profeta Isaías profetizou durante o reinado de Acais, filho do Jotão, o profeta Isaías profetizou durante o reinado de Manassés, mas aqui ele provavelmente encontrou seu fim. Manassés mandou serrar o profeta Isaías pelo meio. Isso é mencionado depois lá na galeria de heróis do Hebreus 11. E, no entanto, Manassés orou e Deus atendeu a oração dele, fez com que o rei da Síria mandasse ele de volta para reinar. Olha que coisa impressionante. Aí ele resolveu mudar o caminho dele. Se tornou um rei bom, tirou da casa de Deus os ídolos, serviu somente ao Senhor e assim completou os anos de reinado dele, 55 anos, e morreu e o filho Amon passou a reinar. E interessante, Deus lembra do passado da gente, depois que o passado morreu, foi perdoado, foi sepultado o nosso passado nas águas do batismo, Deus se lembra disto? Em princípio não. Deus diz na Bíblia que lança os nossos pecados nas profundezas do mar, para não lembrar mais dele, ou deles, dos nossos pecados. Deus não se lembra mais dos pecados que ele perdoou, a menos que a pessoa volte a pecar. Aí Deus vai lembrar, todos eles. Interessante, isso Jesus deixou bem claro numa parábola do credor incompassivo. E você vai ler isso e vai entender. Meu irmão, você corre um sério risco. Você que teve
todos os seus pecados passados perdoados, e celebra isso na ceia do Senhor. Se você voltar a pecar, Deus vai lembrar de todos aqueles pecados de novo para a sua condenação. Eles estão perdoados, porém podem voltar a ser lembrados para a sua condenação se você rejeitar o Senhor, fraquejar, voltar à vida de pecados, se você se afastar do Senhor. Vai ser muito triste. O rei Manassés fez o contrário. Pecou a mais não poder, fez e aconteceu, a ponto de despertar a ira de Deus contra o povo. E a ira de Deus não voltou mais atrás. Deus executou aquilo que tinha determinado fazer. Porém, o rei Manassés, ele mesmo encontrou graça aos olhos de Deus e continuou reinando. Um péssimo rei, Deus deu um reinado muito longo para ele. Você já leu lá na Bíblia, no livro de Jó, o que o Jó argumenta contra os seus amigos, não eram tão amigos assim, que o estavam acusando. No capítulo 24, o Jó diz: eu estou confuso porque eu não entendo isto. E começou a argumentar: Deus, que é tão puro e justo, não está fazendo justiça agora. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? Por que ele deixa o perverso se enriquecer? O perverso faz e acontece, as famílias deles têm saúde, Deus não está punindo ninguém agora. Por quê? O Jó e os amigos dele não conseguiu conceber isto, mas nós hoje entendemos, porque o resto da Bíblia já foi escrito. E nós temos a revelação de Deus, porque Deus deixou Manassés reinar 55 anos. Tinha que ter acabado com o reinado dele logo com 5 anos, logo no início. Porque Deus deixou para mostrar a graça. Porque Deus deixa o perverso, o mal, continuar praticando subornos, corrupção, engrandecendo-se a si próprio. Porque Deus não desce o malho sobre essa gente, porque Deus não desce a espada sobre a cabeça desses corruptos e maus governantes. Por que Deus não faz isso? Porque não é hora. A resposta é esta: é no juízo final que isso tudo vai ser acertado. E como vai ser acertado? Deus vai ser impiedoso no juízo final. Essas pessoas terão todos os seus pecados, um por um, lembrados para agravar a pena deles por toda a eternidade. Mas agora Deus vai continuar tendo tolerância. Por que Deus tolera que o erro continue? Essa pergunta aparece nos Salmos de Davi. Essa pergunta aparece no profeta Abacuque. Por que, Senhor? Por que o Senhor tolera isto? Essa pergunta encerra o Antigo Testamento no livro de Malaquias. E a resposta é: o Senhor diz, calma, paciência. Um dia vocês vão ver novamente a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O dia dos perversos virá. Depois de 1000 anos de milênio aqui na terra, o juízo será implacável, será duro, impiedoso contra até crentes que se afastaram, até contra crentes que foram rebeldes, mas principalmente contra todos os pecadores. Deus vai ser impiedoso, o juízo será terrível, mas não é agora. O Manassés exemplifica isto: mau rei, mas Deus o deixou reinar. Por que Deus o deixou? Porque ele teria uma experiência lá na frente que seria didática para nós. Meu irmão, ame os pecadores. Quando você pensar num bandido, numa pessoa muito corrupta, má, mentirosa, maliciosa, ame essa pessoa. Tudo pode acontecer. Deus pode mudar o coração dessa pessoa. E Ele está tendo paciência, tolerando essa pessoa viver, porque Ele quer operar o milagre da graça. E dessa forma Deus tolera tantas pessoas más no mundo, porque Ele quer mostrar a sua misericórdia. Deus tem prazer
em perdoar, tem prazer em mostrar a misericórdia, mais do que fazer juízo. Mas ninguém tem a dúvida, o juízo ele vai fazer. Pense bem em toda a história do rei Manassés para aprender como é o nosso Deus.